Olá pessoal, sou Fernando Gente, economista-chefe da XP Asset, gravando esse vídeo para comentar a decisão de agora do Copom, que subiu a taxa de juros em 100 pontos base para 13,25 em linha com o esperado. Havia uma dúvida sobre a sinalização a ser dada depois da reunião. O Banco Central sinalizou que vai dar mais uma alta de mesma magnitude, ou seja, os juros tendem a ir para 14,25 na próxima. O que a gente viu do comunicado? Primeiro, as projeções vieram em linha com o que a gente esperava. O Banco Central agora projetando 5,20 para a inflação de 2025 e projetando dentro do seu horizonte relevante, que é o terceiro trimestre de 2026, 4%, bem acima da meta de 3%. Qual que seria a taxa de juro necessária nas nossas contas, olhando para o modelo do Banco Central, para ele levar essa inflação para 3%? Seria algo em torno de 16%. A comunicação do Copom não deixa claro que esse é o plano de voo. Primeiro, ao sinalizar que só tem mais uma de 100, o Banco Central parece não ter muita certeza que quer levar esse juro para além de 15,25, que seria renovar a promessa de duas de 100. Além disso, quando a gente olha para o balanço de riscos, a gente vê o Banco Central agora preocupado com uma desaceleração ainda maior da atividade econômica do que ele já tem no cenário base. Quando você vê um juro real de 5%, que é a visão do Banco Central, a gente acha que esse juro real é mais alto, mas o Banco Central acredita que é de 5%, e a gente vê uma política monetária que vai levar esse juro para 9%, 10%, é natural que a atividade desacelere. Surpreendeu o Banco Central revelar essa preocupação a essa altura do campeonato. Vale lembrar que em live recente, diretores do Banco Central falaram que 14,25 já é um patamar muito restritivo de taxa de juros. Em resumo, não está claro que o Banco Central hoje está mirando 3% de inflação ao final do governo Lula. Então nós não estamos falando do terceiro tri de 2026, mas do ano de 2026 fechado. Parece que o Banco Central vai buscar algum gradualismo e em algum momento parar o juro e esperar. A gente vai ter mais detalhes na ata. O nosso cenário de uma alta de 15,5% de juros não muda, mas coloca-se essa postura do Banco Central um certo viés de baixa nele. A gente tem uma inflação para esse ano de 6,25%, uma inflação entre 6 e 6,5%. Essa postura da autoridade monetária também reforça um pouco esse nosso cenário. É isso, a gente volta na semana que vem para comentar a ata, quando o Banco Central vai dar mais detalhes dessa última reunião. Um abraço a todos. Olá pessoal, falando aqui com vocês é o Thales Maion, cobrindo economia internacional aqui na XP Asset. Vou comentar com vocês sobre a reunião de hoje do Fed. O Fed optou pela manutenção do corredor da Fed Funds Rate em 4,25 com 4,5%, a primeira pausa depois de 4 reuniões consecutivas em que a gente viu corte de juros por parte do Fed. Essa manutenção, essa pausa, se deu justamente num ambiente em que a economia americana continua mostrando um sólido desempenho, um crescimento robusto, o mercado de trabalho que mostra sinais de estabilização. Antigamente o Fed vinha preocupado com o enfraquecimento do mercado de trabalho, mas a gente viu uma queda da taxa de desemprego, uma reaceleração da geração de empregos, um ambiente mais sólido da economia e ao mesmo tempo uma inflação que continua se mostrando persistente, tanto é que no comunicado o Fed reconheceu que a inflação não fez um progresso adicional nas suas últimas leituras, então continua sendo um cenário desafiador para a inflação. E o Fed, nesse ambiente, apesar de eles julgarem que a política monetária continua restritiva e continua colocando ali uma pressão baixista na economia, apesar disso, eles julgaram que seria apropriado manter a taxa de juros para acumular mais informações, para entender essa persistência da inflação, para entender o porquê que a economia continua tão resiliente, avaliar os próximos dados. Então é um período agora de espera. Depois de 100 pontos base de corte de juros, ou seja, 1 ponto percentual de corte de juros, o Fed agora está confortável o suficiente para esperar mais tempo, acumular mais dados antes de decidir qual vai ser o seu próximo movimento, se tiver um próximo movimento. Então, aqui a gente acredita que a economia americana continua bastante sólida, a inflação tem dado sim sinais de persistência. A gente se questiona se seria necessário um novo corte de juros. Aparentemente, a economia não dá sinais de exigir um novo corte de juros no curto prazo, e o FONC parece estar numa discussão similar. Tá? A gente teve também o chairman Jerome Powell, durante a press conference, dando as suas declarações, falando bastante a respeito da economia e reforçou essa ideia de que não há pressa para decisões. Ele foi questionado explicitamente, por exemplo, sobre a reunião de março, a próxima reunião do FED, ele falou, olha, a gente tem um espaço, agora a gente está numa boa posição, estamos bem posicionados para esperar os próximos dados e aí avaliar o desempenho da economia, avaliar a persistência da inflação, e assim não há aparentemente uma inclinação por parte do Fed realmente de corte de juros neste curto prazo. Então, pode-se resumir essa reunião em que o Fed entrou numa nova fase agora, uma fase de espera, uma fase de avaliação dos próximos dados. Por hoje é isso, pessoal. Agradeço a todos que têm nos acompanhado.